Glória a Deus. Muito boa noite. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre a Carta aos Romanos e hoje é a quarta parte desta série de mensagens. Não sei se tem, e se calhar não vou perguntar para levantar o braço, não sei se tem estado a ler Romanos. Muito bem. Então, Romanos é um livro muito interessante, muito importante, também já o temos dito, e cabe a cada um de nós procurar, pesquisar, tentar saber. Se há coisas que mudaram de há uns séculos para cá, é que nós temos Bíblia na nossa língua, nós podemos e devemos pesquisá-la, procurar entender para depois aplicarmos na nossa vida. Nós não temos apenas que ouvir aquilo que outros já meditaram, estudaram, pesquisaram, mastigaram. Nós devemos fazer a nossa parte. Amém? Até há uma expressão no livro de Atos, e depois esta expressão permanece até aos nossos dias, porque os de Bereia, está escrito em Atos, que os de Bereia examinavam diariamente pelas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo dizia estava correto ou não. E costuma-se dizer que nós precisamos ser como os bereanos. Ouvimos várias vezes explicações, mas vamos pesquisar a ver se está certo. E, na semana passada, nós falámos de que, e usámos, portanto, estávamos lá em Romanos no capítulo 5, foi onde terminámos, e falámos de que em Adão, e eu vou reforçar com outra cor, porque esta em que escrevemos a semana passada é assim bem sumidinha, em Adão, primeiro homem, e uma figura literal e não uma figura simbólica, portanto um homem real que existiu, uma personagem histórica, nós de Adão herdámos a morte. Portanto, as pessoas vivem e morrem, e também, para além disso, nós herdamos o pecado. Faz parte da nossa natureza desde Adão. Mas, e louvado seja Deus por isso, daí que cantamos tantas vezes que amamos a mensagem da cruz, porque em Jesus nós temos vida. E ainda que estejamos neste corpo, nesta carne, nós já temos uma nova vida em Cristo. Então, em Jesus, temos vida. Vida nova, vida espiritual já aqui e uma vida eterna no que está por vir, como se costuma dizer. Portanto, uma glória futura. Falámos também que quando falava aqui em Romanos em glória, era de dois tipos. Uma glória futura, naquele tempo que haveremos de experimentar, que está reservado para aqueles que creem em Jesus. Portanto, por causa dos méritos de Jesus, temos acesso a uma vida eterna, onde não há mais doenças, não há tristeza, estaremos na presença de Deus para todo o sempre. Essa é a glória futura. A glória presente passa por nós, vamos sendo transformados diariamente pelo Espírito Santo, para ser mais parecidos com Cristo. Vamos mudando e crescendo até à estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia, que é Cristo nosso Senhor. Ora, então, assim em título de resumo, nós começamos Romanos, e Romanos, depois da parte introdutória, digamos assim, da apresentação do apóstolo Paulo, nós temos uma parte que nos fala de condenação, em como tanto judeus como gentios, nos nossos méritos, condenados. Não temos maneira de nos salvar a nós próprios. Mas, depois, a partir do capítulo 3, começa, e glória a Deus, a falar da justificação. Em Cristo, aquele que crê, judeu ou gentio, portanto, de qualquer povo, em qualquer época, em Cristo, por crermos em Cristo, nós podemos ser justificados. E falamos, portanto, sobre a justificação, e temos falado que a justificação não é um processo,
A justificação é algo posicional, algo como que legal, instantâneo, de um momento para o outro, por causa daquilo que queremos. Mencionámos já que talvez os versículos principais que resumem de alguma forma Romanos, toda a epístola, será Romanos 1, versículo 16 e 17. Portanto, eu poderia tentar questionar da vossa destreza bíblica e memória para dizer, se alguém sabe de cor, Romanos 1, 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é a salvação para todo aquele que nele crê. Então, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Depois, no versículo 17, diz que o justo viverá da fé. E o justo não é aquele que faz tudo bem. O justo é aquele que é justificado porque crê no Senhor, e por isso temos a salvação. Então, condenados, justificados, justificação instantânea, de um momento, por causa de crermos no Senhor Jesus, e depois vamos começar a falar, e já tocámos um bocadinho na semana passada, de uma coisa que é, isso sim, um processo, que é a santificação. Então, e aqui, propositadamente, eu não escrevo santificados, eu escrevo santificação por ser um processo. Porque é algo que vai acontecendo em nós pelo Espírito Santo de Deus. É um processo. Perante Deus, nós fomos salvos, ou seja, fomos tornados santos, puros, por causa de Jesus, mas no dia a dia, porque nós ainda vivemos, digamos, com estas duas naturezas, de certa maneira, a nossa parte carnal, que descende de Adão e que tem morte e que tem pecado, só que nós já não estamos mais sujeitos à lei do pecado. Nós também temos uma nova vida, uma nova natureza em Jesus Cristo, e estamos aí sim debaixo da lei da graça, ou debaixo da graça, para não usar a palavra lei novamente, e temos que lidar com isto, né? Então, perante Deus nós somos santos, mas na verdade no nosso dia a dia nós vamos sendo santos cada vez mais, e no futuro seremos santos completamente quando a obra chegar ao fim. E fiel é Ele para terminar a boa obra que começou em nós. Amém? Então, em termos de introdução já está, vamos avançar para o texto. Vamos avançar então, vamos abrir em Romanos e vamos começar o nosso estudo em Romanos capítulo 6 hoje. E vou adiantar que no final da série teremos a oportunidade de perguntas e respostas. Portanto, perguntas da vossa parte, respostas da minha, se assim for possível. Porque nem sempre temos as respostas todas na ponta da língua, mas poderá, à partida, vamos tentar responder, está bem? Então começa o apóstolo Paulo a escrever assim, Romanos 6, versículo 1. Então, devemos continuar a pecar para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Pergunta. Porque no final do capítulo 5 dizíamos que onde abundou o pecado, superabundou, portanto, muito mais graça. E depois, a fazer aqui um jogo de palavras, o apóstolo diz, então, se onde mais houver pecado, mais há graça, então continuamos a pecar para que haja mais graça? Resposta no versículo 2. A Bíblia interpreta-se a si própria. Nem sempre é tão simples, mas neste caso é. Versículo 2 diz logo, claro que não. Se nós morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Versículo 3. Ou por acaso esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele na sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Até aqui a palavra do Senhor. Então, o nosso batismo simboliza o quê? Ao mergulhar,
Portanto, morremos para a nossa velha vida, estamos mortos em relação à lei do pecado, a lei do pecado não tem mais poder sobre nós, e estamos sepultados, e ao ressurgirmos, ao emergirmos, ao sairmos da água, temos uma nova vida em Cristo. E haverá o dia, e não, esta parte aqui, que o nosso corpo será também glorificado. E até esse sofrerá uma transformação, mas ainda não. Para já é espiritual. Para já o que estamos a falar é apenas espiritual. Ainda estamos, digamos, sujeitos às chatices destas carcaças nossas, que nos vão dando algo que fazer, verdade? E alguns de vocês abanam o rosto de forma enfática porque dá mais trabalho que o que nós gostaríamos. A verdade é que aqui o apóstolo está a dizer, e o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever, ora, nós morremos para o pecado. Então, ainda que nós possamos ter tendência, por vezes, vontade até de pecar, nós não é para vivermos no pecado. Faz sentido? É o que aqui está a dizer. Então, se nós morremos, como é que vivemos? Se morremos para o pecado, como é que vivemos para o pecado? E depois é relembrado. Olha, nós, o batismo, o símbolo que nós concretizamos com o nosso corpo, né? Esse ato simbólico, para além de ser um cumprir de um mandamento de Jesus, é um símbolo daquilo que já foi explicado. Mas o símbolo perde valor se isso não se verificar na nossa vida diária. Então, hoje vamos continuar a falar de santificação, deste processo, ok? Que está no capítulo 6. Diz assim, ora, se nós fôssemos resumir, e não vamos estar a ler tudo, naturalmente, porque temos outros capítulos para cobrir, do versículo 1 ao 11, é de alguma forma a perspectiva de Deus, portanto, como Deus olha para nós. Depois daí até ao 23, é a nossa parte, a nossa perspectiva. Isso é uma divisão possível deste texto. Eu gostava que nós lêssemos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo. Diz assim, não deixem que o pecado reine sobre o vosso corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem, versículo 13, que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então, nas nossas escolhas diárias, é aqui que nós mostramos isto. Como é que nós oferecemos o nosso corpo? Um dia, de certa forma, nós dissemos, não, eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, como já falámos também disso. Mas como é que se verifica que é o Senhor da nossa vida? Nas nossas escolhas. Quando temos vontade de alguma coisa e nós não agimos necessariamente de acordo com a nossa vontade, porque sujeitamos-nos à vontade de Deus e queremos honrar o Senhor com o nosso corpo. Nas coisas que dizemos ou deixamos de dizer, nas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, no que damos ou não damos, no que vemos ou não vemos, onde vamos ou não vamos. E é um processo até que sintamos isso como agradável. Não sei se muitos de vocês conseguem entender o que eu estou a querer dizer, e se não conseguirem a falha é minha, porque não estou a ser claro. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós sabemos o que está certo. Portanto, vamos escrever aqui, certo. Mas não sentimos o certo como certo e agradável. Ou seja, vou dar um exemplo. Quando nós temos vontade de dar uma resposta torta ou torcida a alguém, isso só acontece com 2 ou 3 de nós, certamente, não é? Mas quando às vezes queremos, um ou outro, dizer assim uma coisa mais torcida, nós sabemos que o certo é não dizer. Mas e quando nós conseguimos não dizer, nós fizemos o que está certo, mas sentimos-nos mal por vezes. Costuma-se dizer, o povo, ficamos-nos a remoer por dentro. Conseguimos identificar? Num caso de alguém conhecido lá longe, nunca connosco, não é? Naturalmente, nunca com os irmãos. Mas às vezes acho que já ouvimos falar qualquer coisa. Então,
por vezes, o que é certo não nos sabe bem no momento, mas na medida em que nós fazemos, na medida em que nós dizemos e pensamos no que está certo, chegará um tempo em que isso vai afetar positivamente os nossos sentimentos e nós já vamos sentir o que está certo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, tem a ver com escolhas diárias de obediência. Tem a ver com a maneira de como olhamos para a vida. Tem a ver com aquilo que se chama hoje a cosmovisão. Aquilo que até consideramos certo ou errado. Porque às vezes a nossa sociedade hoje chama certo a coisas que há 50 anos atrás chamava de profundamente errado. Portanto, a bússola moral tem mudado nas nossas sociedades. O que está certo para Deus está certo hoje como estava certo há 100 anos, há 50, há 2000. Faz sentido? Nós é que vamos mudando, nós podemos mudar. Agora, precisamos ter cuidado para que o que nós pensamos e acreditamos ser certo, ser de acordo com a vontade de Deus. E isso é a ação do Espírito Santo de Deus, mas não só. Por isso temos estes conselhos de que somos nós que entregamos o nosso corpo à morte. Faz sentido o que eu estou a dizer, como nós lemos. Somos nós que subjugamos o nosso corpo. No sentido de corpo, não é para ninguém fazer mal. E já houve, nós sabemos que já houve extremos para tudo. E ao longo da história, houve gente que de facto castigava o seu corpo. Mas isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. Nós, quando diz reduzir o nosso corpo à servidão, eu em prol do que é certo, do que é divino, que é certo aos olhos do Senhor, nós não cumprimos os apetites da carne. Sejam eles de que ordem forem. Faz sentido? Ora, se por um lado o pecado já foi vencido, sim ou não? Com certeza. Mas os pecados nós temos que ir vencendo a cada dia. Ou seja, tu e eu não estamos debaixo da lei do pecado. Nós não vivemos em pecado, mas nós ainda pecamos. Mas cabe a cada um de nós sermos sensíveis, permeáveis à ação do Espírito Santo de Deus para irmos pecando cada vez menos e noutras coisas. Não sempre nas mesmas. A gente não pode estar sempre a chumbar nos mesmos testes. Só que, tal como na escola, a gente vai subindo de nível, são outros testes. Às vezes pensava, já me tinha livrado disto. E lá vem uma outra vez. Mais uma provação daquelas. Mas a verdade é que o Senhor está connosco e vamos lá ainda chegar, ainda hoje, na nossa sessão. Então, capítulo 7. Eu sei que isto é tudo, mas antes do capítulo 7 vamos ler o versículo mais conhecido e que eu já soube de cor muito bem, aprendi há muitos anos atrás, e eu gostaria de sugerir que é um versículo, mais um versículo muito bom para nós sabermos de cor. Romanos 6, 23. E ainda esta semana, na nossa reunião dos Barba Rija, online, portanto, o nosso Ministério de Homens, estávamos a falar que alguns de nós só sabemos de cor na versão antiga do português e não nesta. Eu, por exemplo, eu leio sempre agora a Bíblia na nova versão transformadora, mas só sei versículos de cor na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vamos lá ver o que é que diz aqui 6:23 na nova versão transformadora, que é a mesma coisa. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, noutra versão dizia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dádiva ou dom deriva daquela palavra grega que é carisma. E é algo que Deus nos dá. Se por um lado, como começámos hoje, o salário do pecado, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte, temos uma oferta de Deus, a vida eterna. Por isso é que nós podemos cantar que amamos a mensagem da cruz, porque é por aquilo que Ele fez por nós, que nós não estamos sujeitos a isso, mas estamos imersos no amor de Deus. E o Espírito Santo está em nós e que vai confirmando isso a cada dia. Então vamos avançar, depois de ter dito isto, vamos avançar para o capítulo 7,
para ver se conseguimos tratar ainda do 7 e do 8. Então, o capítulo 7 fala da lei. Ainda estamos a tratar do processo de santificação, mas aqui começa por dizer, no versículo 1, vamos ler. Irmãos, vocês sabem, aqueles que conhecem a lei, que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro, comete adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério se se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram juntamente com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Até aqui. Então, Paulo usa aqui uma ilustração, certo? A ilustração do casamento e da lei que se refere ao casamento. E casamento, tal naquele tempo como hoje, é uma ilustração que toda a gente percebe, mesmo que não tenha passado por lá ou que tenha tido más experiências. A gente tem todas umas noções sobre casamento. O casamento dura, se os dois forem vivos, se um deles morrer, já não existe o casamento. Nós sabemos disso. E se nós fôssemos explorar todos os aspectos desta ilustração, poderiam surgir muitas mais perguntas, mas eu aqui tenho que trazer um outro ponto, que é, as ilustrações bíblicas são para mostrar um ponto principal. Não é para serem exploradas como tal e qual, mesmo acontece com as ilustrações e as metáforas numa pregação. Porque há um ponto que é para ser reforçado, as outras coisas a gente pode se perder com os detalhes. Faz sentido o que eu estou a dizer? O que é que Paulo está aqui a querer dizer? Porque, é o versículo que acabámos de ler, porque morreram com Cristo, vocês estão mortos para a lei. A lei não tem mais poder sobre vós. Não é para ser aplicada à vossa vida. Ora, precisamos entender uma coisa. O que é que Paulo está a querer dizer e como é que a igreja e aqueles que liam a carta entendiam lei? O que é que isto quer dizer? Então, resumindo, a lei, na Bíblia, quando fala em lei, fala, regra geral, dos 10 mandamentos ou, portanto, é uma coisa ou outra. Portanto, quando na Bíblia aparece lei, temos ou os 10 mandamentos, conhecido também por decálogo, ou a Tora, que são os primeiros, ou Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Vou pôr a palavra em português, Pentateuco, que vem de 5, não é? Pentateuco. Vamos pôr aqui, Tora, que é a expressão em hebraico. Outra possibilidade para entender lei é todo o Antigo Testamento. Portanto, os escritos dos profetas, os escritos no caso de Moisés e os salmos e tal. Portanto, todo o Antigo Testamento. Vou pôr só VT para resumir Velho Testamento. Também há a possibilidade de ser apenas uma referência às leis civis, morais e cerimoniais que estão inseridas no Velho Testamento. E ainda uma outra, que eu não vou escrever para poupar tempo, que tem a ver com a lei do povo, mas portanto, que é vigente naquela região, mas isso tem que se ver no contexto. Isto para dar aqui uma ideia do que é que queria dizer. Normalmente, quando aqui está a falar de que nós estamos livres da lei, é a lei mosaica, portanto, aquilo que diz respeito às leis civis, morais e cerimoniais. Portanto, não é apenas esta, não é o conteúdo apenas aqui, é todo o conjunto das leis judaicas. Ora, outra coisa que é importante entendermos. A lei serviria como um termómetro para medir o estado de febre. Se fôssemos ler bem os textos, diz coisas, sem a lei nós não saberíamos, não teríamos o conhecimento, a consciência da transgressão. Certo?
num sítio que esteja em construção, que não tenha sinais, até quando é que podemos andar? Qual é a velocidade? Dentro de uma propriedade privada, por exemplo, qual é a velocidade a que podemos andar? Mas onde há lei, já sabemos, já não posso passar dali. Ok? Então, a lei funciona como um termómetro, não como um Benuron. Ou um paracetamol qualquer da vida. A lei não serve para tirar a febre. Poderia ser para medir o mal, mas não para tratar o mal. Tratar o mal foi Jesus. E aqui está-nos a ser dito que nós morremos para a lei, mas estamos agora sujeitos a outra coisa, a uma outra dimensão, a uma outra realidade. Muito melhor, mas também com muito mais responsabilidade. Porque ao passo de que a lei era uma motivação exterior, era algo externo, ok, seja, eu vou tentar cumprir, eu vou tentar chegar lá, mas também ficamos a saber que nunca conseguimos. Por isso é que Romanos começa por dizer que todos estamos condenados se fosse pela lei, porque não conseguíamos lá chegar. Nós, agora perdi-me um bocadinho no raciocínio, peço desculpa. Portanto, estava eu a dizer que tentamos chegar à lei e não conseguimos cumprir. Em Cristo, motivação externa. Isto é uma motivação externa. A partir do momento em que nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar onde? Em nós. Nós passamos a ser o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então é uma motivação interior. Né? O Espírito Santo, aquele Consolador de quem Jesus fala em João capítulo 16, é aquele que nos guiará em toda a verdade. Por exemplo, citando um dos versículos que lá está a dizer. Então é uma motivação interna. É um trabalho que o Espírito Santo de Deus faz em nós. E a partir daqui, nós temos o quadro da Trindade completo. E se retrocedermos um pouco, vemos que na parte da condenação, nós temos Deus Pai, porque diz lá em Romanos, no princípio, que nós somos inexcusáveis perante Deus, justificados por causa do que Jesus fez, e a santificação. Quem é que entra aqui? O Espírito Santo de Deus. Só assim, para ficar mais rápido. Então, uma pergunta, antes de avançarmos para o capítulo 8. Como igreja, e como igreja quer dizer como a coletânea de indivíduos, portanto, cada um de nós isoladamente, mas em conjunto, ou melhor, cada um de nós, não isoladamente, cada um de nós como indivíduos e a trabalhar em conjunto, no coletivo, como é que acham que nós funcionamos melhor? Com mais regras? Ou, por outro lado, com um avivamento interior? A resposta é fácil, não é? A viver é que é difícil. Cada um de nós funciona melhor com um avivamento interior, com uma motivação a partir de dentro. Muito melhor do que por regras, porque às vezes nós sabemos, eu posso estar de pé por fora, mas por dentro estou sentado. Nós fazemos muito mais quando queremos fazer do que quando nos dizem que temos que fazer. Por isso é que é importante o nosso pensar e sentir ser correto. Para que nós sirvamos individualmente e coletivamente, alcançando as pessoas à nossa volta, amando as pessoas à nossa volta como o Senhor nos ensinou para fazer, mas nós temos que sintonizar, é uma brincadeira, nós temos que afinar o nosso ouvido para ouvir o que Deus está a falar ao nosso coração. Porque se estamos a falar que é a ação do Espírito Santo dentro de nós, nós temos que nos aquietar, calar as nossas razões e por vezes motivações e assim tirar uns tempos sossegados, mais isolados, para dizer: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu seja? O que é que tu queres que eu mude? Amém? Temos um longo caminho a percorrer, mas boas notícias vêm logo no primeiro versículo do capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Glória a Deus. Então, ainda que nós temos falhado e que por vezes no nosso processo de santificação está mais parado com o que nós até entendemos que deveria, ou se calhar já parámos há um tempo atrás e já andámos a outro ritmo, a Bíblia diz que nós não somos condenados por Deus, o que é uma maravilha. Nós não precisamos de correr atrás da dívida. Vocês já ouviram histórias daquelas pessoas que estão a trabalhar, mas que quanto mais o tempo passa, a dívida que eles tinham cresce por causa dos juros? E seria isso se nós estivéssemos a operar debaixo da lei do pecado. A dívida estava sempre a crescer e quanto mais nós andássemos, mais dívida tínhamos para tapar. Mas não. Não só a conta foi saldada, mas foi creditada justiça na nossa conta, diz o texto bíblico. Foi-nos creditada a justiça de Cristo, os méritos de Cristo na tua conta. Que maravilha! Mesmo sendo tu como és. Vejam lá o amor de Deus. Sendo nós como somos, Ele creditou-nos a sua justiça. Por isso não temos condenação. Por isso hoje, no tempo que nos sobra hoje e amanhã, vamos lá trabalhar, vamos lá trilhar, vamos continuar neste processo de santificação, vamos aquietar-nos, vamos ouvir o Senhor que fala ao nosso espírito pelo seu Espírito. E se no capítulo 7, por exemplo, o Espírito Santo é mencionado uma vez, dependendo da versão em português, claro, há algumas. No capítulo 8 é mencionado 17 vezes. O que é espetacular, porque é este processo de santificação, é um trabalho de nós a darmos ouvidos ao Senhor dentro de nós. Mas nós precisamos dar ouvidos ao Senhor. E nem sempre tem sido assim. A condenação da qual estamos livres, nem sempre a entendemos. Verdade? Mas lembram-se que já hoje foi dito também lá no capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá da fé. Eu há uns anos, e vou contar isto rapidamente só para ilustrar, há uns anos eu fazia trabalho nas prisões todos os dias e um homem que eu conheci na prisão, ele já tinha conhecido e caminhado com Jesus durante anos, mas ele dizia: eu agora sinto-me muito mal em orar, porque depois de eu o ter conhecido eu voltei atrás e eu fiz muita coisa errada e por isso estou aqui a pagar por algumas delas, porque muitas não se sabe. Então eu não tenho coragem de orar, eu quero, mas... E eu dizia-lhe: olha, se tu queres e se tu crês que Jesus é o Senhor e que aquilo que Ele fez é suficiente, então Deus abraça-te como filho. E Deus não tem filhos de segunda categoria ou com dívidas por pagar. A dívida está paga. Fomos justificados. Não estamos a ser justificados. Fomos justificados. Pecado passado, presente e futuro. Mas sim, precisamos ou entrar ou retomar o processo de santificação. De nós irmos escolhendo algumas coisas, nós nos abstermos de algumas coisas para abraçarmos outras. Então, aqui o capítulo 8 fala que nós temos vitória sobre o pecado. E somos esta habitação. E eu quero ler aqui um texto para terminar. A partir do versículo 31 até ao 39. Muito mais havia para dizer, mas quero ser também bom mordomo do tempo. Quero terminar com um texto que é espetacular para sabermos de cor e para trazermos à nossa memória muitas e muitas vezes, mesmo não sabendo vírgula por vírgula. Vou começar por ler. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com Ele todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois é o próprio Deus que nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, o que nos separará do amor de Cristo? As aflições, as calamidades, a perseguição ou a fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias.
Somos como ovelhas levadas para o matador, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Temos boas notícias. Tão boas que não podemos deixar só para nós. Devemos partilhar com os outros. Mas é espetacular pensar, este Deus é maravilhoso. O texto bíblico tem tanta riqueza. Horas, muitas mais horas, não chegaria para esmiuçar tudo. Há quem olhe aqui para um versículo em Romanos 8 e mesmo a terminar, e eu não queria deixar de mencionar isto, que diz, há aqui uma passagem que diz predestinou, e algumas pessoas olham e dizem, Deus predestinou uns para a salvação. Eu não entendo assim. Eu entendo que Deus deseja que todos se salvem. E olho lá para João 3,16, por exemplo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Só que a questão é que Deus já sabe, antes que as coisas aconteçam, o que vai acontecer. Mas isso não é sinónimo, não é igual a dizer que Deus escolheu o que vai acontecer. Faz sentido? Muito mais haverá para dizer sobre isto, que eu espero que aguce o apetite, na parte 5 desta nossa série de mensagens, que será para a semana. Vamos ficar de pé e louvar a Deus com uma palavra de oração? Aleluia. Deus querido, nós te louvamos, porque como já falámos hoje e vemos pelas Escrituras, toda a Trindade está envolvida neste processo da nossa salvação. O Filho enviado pelo Pai, porque nós sem Ele estávamos condenados. Então o Filho vem para ocupar o nosso lugar, para cumprir a pena que estava para ser sobre nós, para acreditar justiça na nossa conta por causa de Jesus. E vem o Espírito Santo habitar em nós, enviado pelo Filho, para nos guiar em toda a verdade, para nos ajudar a mudar, para nos ajudar a sermos transformados de glória em glória à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque, como já lemos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Obrigado, Deus, porque tu não tens filhos nem preferidos, nem tens filhos rejeitados, como terminamos por ler agora. Porque nada nos pode separar do teu amor. Então não nos rejeitas, Senhor. Então obrigado, Senhor, porque tu és fiel e justo para perdoar os pecados. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e tu nos aceitas e tu estás connosco não apenas a indicar o caminho, mas quase tantas vezes a levar-nos ao colo a cada passo do caminho. Te louvamos pela tua bondade, a tua graça, a tua justiça satisfeita plenamente em Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu providenciaste o tratamento, a cura de uma vez por todas. Jesus Cristo, a cura total para o homem total. Obrigado, Senhor. Deus, nesta noite te louvamos e dizemos quão maravilhosa é esta mensagem, quão maravilhoso é o teu amor. Oh Deus, faltam-nos as palavras, mas Senhor, no nosso coração há como que uma corrente, uma fonte de alegria, de gratidão, Senhor, sabendo que nós não merecemos, mas que Jesus é totalmente merecedor de toda a honra, de toda a glória, de nós negarmos os nossos apetites, Senhor, para te glorificarmos, para te darmos a ti, entregarmos a honra e a glória que tu já tens e que mereces. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Amém.